Olá, meus queridos, aqui quem fala é o Rodrigo e hoje nós iremos continuar meditando o Evangelho do dia que a liturgia da Igreja nos propõe, nesta terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum. E nós continuamos no capítulo 13 de São Mateus. E os discípulos de Jesus perguntam para ele qual o sentido da parábola do joio. Como nós vimos, Jesus vai falando de diversas parábolas. Então, os seus discípulos, ou seja, aqueles mais íntimos dele, perguntam qual o sentido de uma parábola específica, a parábola do joio e do trigo. E Jesus então respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo, os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Então, Jesus explica aos seus discípulos o sentido dessa parábola que muitas vezes causa tanta confusão nos nossos corações. Porque nós pensamos, por que o Senhor não tira logo o joio que atrapalha a vida da igreja e deixa só o trigo? Porque tem um sentido profundamente espiritual nisso aí. Podemos dividi-lo em duas partes. Uma que se refere ao próprio joio e uma outra que remete ao trigo. Em primeiro lugar, a realidade do trigo. As pessoas que buscam a santidade, uma vida de intimidade com Deus, talvez nunca conseguiriam essa proximidade com Deus se elas não praticassem algumas virtudes que muitas vezes nós acabamos precisando obtê-las para bem viver nesse mundo. Por exemplo, quando nós vemos pessoas dando um falso testemunho, pessoas hipócritas, pessoas que causam divisões, muitas vezes aquilo é para nós motivo de santificação, porque a gente olha para aqueles maus exemplos e, claro, procura fazer a nossa parte, mas também temos que ter paciência, temos que muitas vezes agir com caridade, e tudo isso, sem que nós percebamos, vai nos aproximando de Deus, porque vai nos purificando dos nossos egoísmos. E a gente, por causa dos maus exemplos, por causa dos falsos cristãos, a gente acaba crescendo na própria fé. Isso aconteceu na vida de muitos santos, como por exemplo Santa Teresinha do Menino Jesus, que se santificou através de uma irmã no seu convento que ninguém gostava, né? Santa Teresinha viu naquela irmã uma oportunidade dela se sacrificar por amor a Deus, e aquilo a santificou. Então, muitas vezes, a presença do joio faz bem ao trigo, no sentido de que o trigo ele é, digamos assim, forçado a crescer na virtude para poder suportar aquele joio. E, quanto ao joio, Deus, como diz São Paulo em uma de suas cartas pastorais, Deus, ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, Deus, ele quer que todos sejam salvos, tanto o trigo quanto o joio. E Deus dá todos os dias a sua graça para que aquelas pessoas que não vivem uma vida cristã digna, que rejeitam a Deus, que buscam somente os pecados, para que elas se convertam. Então, até o último minuto, Deus dá àquela pessoa a chance dela se converter, dela mudar de vida. E é por isso que ele vai, digamos assim, como que permitindo que aquela pessoa continue ali, muitas vezes, no meio de pessoas virtuosas, porque um testemunho, um acontecimento, uma palavra pode fazer com que aquela pessoa se converta. Claro, as orações e os sacrifícios
das pessoas que buscam a santidade também. Então, Deus, Ele não faz as coisas de qualquer jeito. Ele age com sabedoria. E se Ele permite que o trigo e o joio convivem juntos, é para o bem de ambos, tanto do trigo, para que cresça nas virtudes, quanto do joio, para que este joio possa se arrepender, mudar de vida e, quem sabe, um dia tornar-se trigo. Então, que possamos confiar em Deus, fazer a nossa parte, buscar a santidade, amar os nossos irmãos, sabendo que no final dos tempos, todos nós seremos julgados pelo justo e bondoso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.